Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre módulo de um número real, mais a parte da definição, ok? Vamos ver aí então o que é um módulo de um número real. Então, pessoal, vamos iniciar essa aula com a definição de módulo, tá? Então, módulo a gente sempre vai considerar aí uma reta orientada, que é claro vai representar todos os números reais, também conhecido como eixo real, beleza? Então, esse eixo real terá como origem o ponto O, onde nós vamos representar o número zero. Bom, então o módulo de um número, quando a gente falar, o módulo de um número real x, sempre será a distância do ponto que representa o x no eixo, que é o afixo, tá? Até a origem, beleza? Então, quando eu representar aqui o módulo de 3, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma referência aí à distância em relação à origem que tem um comprimento igual a 3, tá? Então, se eu perceber aqui, por exemplo, quem é que está a 3 de distância do zero? Então, eu poderia dizer aqui, ó, que seria este comprimento, tá? Então, esse comprimento tem uma distância igual a 3. Esse é o módulo de 3, ok? Então, nós temos ali ó, menos o 4, o módulo de menos 4 será 4. Então, a gente está fazendo uma referência que a distância até a origem, partindo aqui do menos 4, ó, esse comprimento é o módulo de menos 4. Ou seja, isso aqui tem um comprimento igual a 4. Ok? E é claro, o módulo de zero vai ser zero. E aí você tem ele como ponto na origem. Tá? Então, olha lá. Então, o módulo de 3 é o comprimento do segmento da reta entre 0 e 3, como eu apresentei para vocês. O comprimento do segmento da reta entre 0 e menos 4, que é o que eu coloquei também para vocês, olha lá. Então, quando você escreve menos módulo de menos 4, então você está se referindo ao comprimento que está entre o 0 e o menos 4. E, é claro, o comprimento do segmento entre o 0 e 0, que é logo o ponto da origem, que é o 0. Beleza, pessoal? Então, essa é a definição de módulo. Sempre quando eu falar de módulo, estou me referindo à distância de um ponto no eixo real em relação à origem, que é o zero. Beleza? Então, sempre quando a gente falar de módulo, nós estamos falando de comprimento. Então, perceba que se o número é positivo, o módulo é ele mesmo. Se é zero, o módulo é zero. E se é negativo, o módulo é o oposto do número. Então, pessoal, isso que a gente acabou de ler aqui nada mais é do que a definição do módulo de um número real. Ok? Então, sendo x pertencente aos reais, temos que o módulo de x será o próprio x se o valor que for o x for maior ou igual a zero, ok? Será ele mesmo. Agora, se o x for negativo, então nós temos que o resultado será o oposto dele, tá? O oposto desse número, então, se o x for menor que zero, ok? Então, nós podemos aí, para facilitar, né, você pode falar assim, ó, o módulo de x será ele mesmo se o x for positivo ou igual a zero. Agora, o módulo de x será o oposto dele se o x for negativo, se for menor que zero. Tá ok? Bom, então o primeiro exemplo que nós temos aqui é para definir os módulos a seguir. Como nós vimos, o módulo de 3 é igual a 3. O módulo de 4, de menos 4, é o oposto do menos 4, que no caso é 4. O módulo de 0 é 0. Agora vamos tomar um cuidado. Raiz quadrada do 2 menos 1, nós temos que observar se este resultado será positivo ou não. Como a raiz quadrada do 2 é aproximadamente 1,41, então o seu valor é maior do que o 1. Então esse resultado será positivo. Se é positivo, então é ele mesmo. Ok? Agora observa a letra E. Você tem raiz de 3 menos o 2. A raiz de 3 aproximadamente 1,71. Então você percebe que o menos 2, quando você fizer a diferença entre eles, resultará
em um número negativo, né? Então, fazendo aqui, ó, esse cálculo resultará em um número negativo. Então, o resultado será o oposto desse número. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o sinal negativo, colocar um parênteses, raiz de 3 menos o 2, e vamos inverter os sinais. Então, fica menos raiz de 3 mais o 2. Então, este aqui é o resultado, tá, pessoal? Porque aqui dentro do módulo, se você for resolver, essa diferença vai dar um número negativo, ok? Bom, então vamos dar sequência aí mais um exemplo do valor da expressão. Então nós temos aí, ó, 2 menos a raiz de 2 menos o 2. Bom, então, de novo, vamos tomar um cuidado. Raiz quadrada do 2 menos o 2 será um número negativo. Então nós teremos que fazer o oposto deste número. Então nós temos 2 menos da operação. Vamos fazer o oposto do módulo, né, do número que está no módulo. Resolvendo, vamos inverter os sinais, ok? Olha lá, vamos fazer a distributiva do negativo. Então, ficou positivo, ok? O menos raiz de 2 e mais 2, ok? Agora, perceba que aqui você tem um outro negativo, né, pessoal? Então, temos que tomar um cuidado, tá? Bom, no final das contas, você acabou ficando com os mesmos sinais aqui, né? Ó, dentro do parênteses. E aí você só fez a distributiva desse sinal. Menos com menos, mais. Ok? Bom, resolvendo então, 2 mais raiz de 2 menos o 2. 2 menos 2 zerou. O resultado é igual à raiz quadrada do 2. Ok? Então veja, pessoal, que é muito simples a partir do momento que você entende a definição do módulo de um número. Ok? Bom, então exemplo 3. Defina o módulo a seguir. Temos ali, ó, 3x mais 6. Então vamos pensar, né? Sempre lembrando na definição. Por quê? Nós teremos dois valores possíveis, né? Então, o módulo de x, lembra lá, ó, será ele mesmo se ele for positivo ou igual a zero. E será o oposto dele se ele for negativo. Então, nós temos que fazer a construção dessas duas ideias, tá? Então, fazendo aí a primeira situação, temos ali, ó, no lugar do x, eu estou colocando a expressão que nós temos 3x mais o 6, ok? Olha lá, 3x mais o 6, será ele mesmo se maior ou igual a zero. Será o oposto dele se for menor que zero. Então, vamos resolver essas inequações, pessoal. Olha lá, 3x, isolando o valor do x na inequação, nós temos que o x vai ser maior ou igual a menos 2. Então, veja bem, pessoal, será ele mesmo se você considerar o x maior ou igual a menos 2. Qualquer valor maior ou igual a menos 2, esse valor aqui dentro do módulo será positivo. Logo, o resultado será ele mesmo. Ok? Agora, nós temos que satisfazer a outra condição, né? Então, nós temos ali, ó, 3x mais 6 menor que zero. Vamos isolar o valor do x. E temos, então, se o x for menor que menos o 2, nós temos que aquele valor será o oposto daquele que está ali. Então podemos concluir, ó, que o módulo de 3x mais 6 será 3x mais 6 se x for maior ou igual a menos 2, e será o oposto, ou seja, menos 3x menos 6, se o x menor que menos o 2. Ok? Bom, lembrando aí que o módulo de x sempre será essa condição, pessoal. A gente sempre tem que ter esta ideia. Será ele mesmo se maior ou igual a zero. Será o oposto dele se menor que zero. Tá? Então, a gente sempre vai ficar lembrando essa definição do módulo nos exercícios que vierem aparecer. Tá? Então, nós temos aqui, ó, aplique a definição de módulo para a sentença. Então, nós temos ali, ó, a sentença é x² mais x menos 20. Então, vamos fazer aquela ideia. Eu vou pegar esse lugar, no lugar desse x, ó, nós vamos colocar essa sentença. Então, nós temos o seguinte, ó, será ele mesmo
se x² mais x menos 20 for maior ou igual a zero. Perceba que é uma inequação do segundo grau. Será o oposto dele c menor que zero. Então, nós temos uma inequação do segundo grau aqui para resolver. Então, tem que lembrar como é que resolve uma inequação do segundo grau. Beleza? Então, lá, temos que achar x1 e x2. Achando x1 e x2 nesta equação, né, nós temos ali o menos 5 e o 4. Temos que fazer análise de sinal. Então, essas são as raízes da minha equação, beleza? Como o A é positivo, com cavidade voltada para cima, cortando no menos 5, cortando no 4, que são as nossas raízes, beleza? Então, só lembra lá, o que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Ou quem pegar a nossa aula de inequação, nós temos o macete, que é o ma, can, ma. O que isso significa? O mesmo sinal de A, o contrário de A, mesmo sinal de A. Como o nosso A aqui, ó, o A é o que acompanha o x². Como ele é positivo, então mesmo sinal de A, positivo. Contrário de A, negativo. Mesmo sinal de A, positivo. Pessoal, o que tudo isso significa, tá? Significa que, se você pegar valores maiores do que o 4, você terá valores positivos na equação, tá? Se você pegar valores entre o menos o 5 e o 4, você terá valores negativos. E é claro, se você pegar valores menores que o menos o 5, você também terá valores positivos. E se você pegar igual a menos 5 ou igual a 4, você vai ter o resultado igual a zero. Então, temos que lembrar lá da nossa aulinha de inequação, beleza? Então, olha lá, ó. Se você observar aqui, nós estamos resolvendo a segunda situação, que é menor que zero. Então, eu só quero a parte negativa. Quais são os valores que fazem com que esta equação tenha valores negativos, né? Então, são os valores, ó, que estão entre o menos o 5 e o menos o... São valores que estão entre o menos o 5 e o 4, beleza? Então, esses são os valores que nos interessam aqui nesta inequação. Todos os outros valores, como eu estava dizendo para vocês, serão positivos. Então, satisfaz a primeira condição. Só de você resolver esta análise de sinal, você já responde as duas condições, tá? Então, nós temos aí... que os valores que vão deixar essa expressão negativa vai ser valores entre o menos o 5 e o 4, beleza? Percebe-se que não tem um sinal de igual, tá? Agora que sabemos a parte positiva e a parte negativa da sentença estudada, então nós podemos resolver, ó. Será ela mesmo se o x for menor que menos 5 ou maior que 4. E também, pessoal, a gente pode colocar o sinal de igual aqui, né? Porque pode ser igual a zero, tá? Então, poderíamos colocar aqui, ó, igual, igual. Porque pode ser igual a zero. Se for igual a zero, é ele mesmo. E será o oposto dele se o x estiver entre menos o 5 e o 4, tá? Resumindo, então, temos a sentença, ela mesma ser positiva ou nula, e será o oposto dela se ela for negativa, tá? Então, vamos tomar cuidado, sempre módulo olhando para a sua definição, tá? Bom, aqui nós vamos representar algumas propriedades do módulo. Então, a primeira propriedade do módulo é: se o módulo de x sempre será maior ou igual a zero para todo x real, e será igual a zero se o x for igual a zero. Bom, pessoal, aqui é a definição de módulo, né? A propriedade 2, o módulo de x será igual a se o x for igual a ou se o x for igual a menos a. Definição ainda, ok? Módulo de x é igual ao módulo do y se e somente se o x for igual a y ou se o x for igual a menos o y, tá? Bom, o produto de dois valores dentro do módulo, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, tá? Bom, agora a divisão
vamos só tomar cuidado, né, com o valor do y. Então você tem ali um módulo da divisão, é o mesmo valor que a divisão dos módulos, beleza? Bom, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Ó. Se você tem 2 vezes o 3 dentro do módulo, isso é igual a um módulo de 2 vezes um módulo de 3. Então, ambos vão dar o mesmo resultado. Isso acontece também na divisão. Então, se você tem lá 6 dividido por 2 dentro do módulo, isso é igual ao módulo de 6 dividido pelo módulo de 2. Vai dar o mesmo resultado, só que aqui, é claro, a gente sempre tem que ter o denominador, né, diferente de zero. Como aqui a gente colocou 2, sem problema nenhum, tá? Então essa é a P5. Raiz de 2 na N aqui, ó. Isso aqui representa um índice par. For igual ao expoente, isso aqui é uma definição também lá na aula de radiciação. Nós fizemos essa observação que é muito importante. Quando você tem a raiz quadrada de um número que o expoente é 2, por exemplo, você tem aqui que o índice é igual ao expoente. Então percebe-se que esse resultado, na verdade, é o módulo de 2. Quem é o módulo de 2? 2. Por que existe essa definição? Que aí se estende para qualquer índice par, que no caso ali a gente está colocando 2n. Então, olha lá, isso acontece porque, pensa aqui comigo, ó, se eu colocasse raiz quadrada de menos 2 na 2, aí você ia cometer um erro sério, porque o aluno faz o quê? Cortou, sobrou menos 2. Isso aqui, ó, não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo ou raiz quadrada de um número que resulte negativo. Não existe uma raiz de índice par de qualquer número que dê negativo, pessoal. Sempre será positivo. Por isso, essa definição. Nós teremos aqui a raiz, tá, de índice par de um número elevado ao mesmo índice par. Isso é um módulo de x, tá? Ou seja, isso vai ser o x. Sempre o módulo, tá? Propriedade 7, módulo de x é menor que a, se menos a, se o x estiver entre menos a e o a, tá? Então, módulo de x será menor que a, se o x estiver entre o menos a e o a. E a propriedade 8, o módulo de x será maior que a, se o x menor que menos a ou o x maior que o a. Beleza, pessoal? Então, aqui são algumas propriedades importantes aí acerca do módulo, que nós poderemos utilizar aí, é claro, nas operações modulares e também nas equações que envolvam o módulo, ok? Bom, pessoal, essa aula foi apenas de definição. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.